Capítulo 20. Os trabalhadores. Da última hora. Instruções dos espíritos: os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas. Os trabalhadores do Senhor. 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia, a cada um, mandou-os para sua vinha. Tendo saído ainda na terceira hora do dia, encontrou outros trabalhadores, que estavam na praça sem nada a fazer, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, vos darei o que for justo, e eles se foram. Voltou ainda a sair a hora sexta, e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair na hora 10ª, encontrou outros, que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então, ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 10ª aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então, puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calorimetria. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado, não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te, quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mateus 20, 1-16. Ver também Parábola do banquete de núpcias no capítulo 18 deste livro. Instruções dos espíritos: os últimos serão os primeiros. 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário, porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito: Tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não teria recebido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que acontecerá, então, com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias, arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tenha, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade? Que será dele? Será suficiente que diga na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dê-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. Não. O mestre lhe dirá: Agora não tenho nenhum trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo e esqueceste-o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, virás encontrar comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que
Dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só o terminarei. Quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Para a encarnação cujas correntes arrastais mais há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que houvesses querido entrar. Eis que chegou o momento de receberdes o salário, empregai bem essa hora que vos resta. E nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e, na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da Igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, vindos por último, foram anunciados e preditos desde o advento do Messias, e receberão a mesma recompensa mais, o que digo eu? Receberão uma recompensa maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Diga-se, a propósito, que muitos deles revivem atualmente, ou ainda reviverão, para acabar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não mais na base, mas no acabamento do edifício. Seu salário, portanto, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e determina a filiação. Espiritualismo chamado a prestar contas do seu mandato terreno. O espírito percebe a continuação da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, ele sente que rapidamente compreende o pensamento dos seus antecessores, reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para continuar avançando. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, advertidos quanto à profunda justiça de Deus, não mais se lamentam e o adoram. Esse é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que contém, como todas aquelas que Jesus dirigiu ao povo, os rudimentos da vida futura, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine. 118, Paris, 1863. Missão dos Espíritas. 4. Já não estais percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah! Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz, incessantemente, os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos, a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei mais que importa. É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai.
Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parti encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. Ide, Deus vos conduz. Homens simples ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa de fé. Os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que remove montanhas, assim vos falou Jesus, porém, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, permanecem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Ide, portanto, com coragem para levantar essa montanha de iniquidades que as gerações futuras só devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós, que apenas muito imperfeitamente conheceis o período anterior à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da terra a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos se aproxima. Ide, portanto, levando a palavra divina aos grandes, que irão desprezá-la, aos sábios, que desejarão provas aos simples e humildes, que a aceitarão, porquanto é principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis entusiasmo e fé. Ide, pois eles vos receberão com alegria, louvando e agradecendo a Deus, pela santa consolação que lhes derdes, e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mais, atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis, então, perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho se, entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E nós vos responderemos: podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade por eles ensinados e praticados pelo número de aflitos a quem levem consolação pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, serão destruídos. Erasto. Anjo da Guarda do Médium. Paris, 1863, Os Trabalhadores do Senhor. 5. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos céus: irmãos, trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque, então, o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão.
Nesse momento, gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça? Vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes, não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos céus. Servidores fiéis, e marcou, cuidadosamente, aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O Espírito de Verdade. Paris, 1862. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.